Como começou a ideia do coletivo Tudo numa Coisa Só? Eu e o Siri, né, que a gente pariu essa ideia juntos. E, coincidentemente com esse momento político, mais um momento da nossa vida de descoberta de um mundo novo, de novas possibilidades que a capital, que o Rio de Janeiro tinha a nos oferecer e a gente não tinha acesso direto em Campo Grande, a gente percebeu a necessidade de começar a pleitear que essas coisas acontecessem aqui no nosso bairro, porque é um bairro muito importante, o mais populoso aí da América Latina, se não é o top 1 hoje, com certeza está entre os 3. A gente percebeu essa necessidade de fazer as coisas acontecerem a partir do nosso território. As coisas que usualmente acontecem no centro da cidade, com aquele espírito de capital, como as movimentações culturais, as movimentações políticas. Como surgiu o nome Tudo numa Coisa Só? O nome Tudo Uma Coisa Só é inspirado numa canção do Teatro Mágico, que é uma banda lá de São Paulo, de Osasco, que mistura música com circo, e eles nos inspiraram no nome e na canção também, e na história deles, porque eles desafiaram o mainstream da música, da mesma forma que a gente queria desafiar o mainstream da política, fazendo algo diferente a partir de um território que, historicamente, as coisas não acontecem, né, de forma democrática e popular. Então o nome veio daí, o espírito veio dessa gratidão, como eu falei, de compartilhar justamente o acesso que a gente estava tendo. A gente se considerava privilegiado de poder ir cursar uma universidade pública, ou uma universidade que muitas vezes nos permitia ver a cultura acontecer, a política acontecer, e a gente quis trazer isso para cá. A gente percebeu que para fazer militância social e política, a coisa precisava ser sustentável. E para ser sustentável, precisava ser agradável e divertido em alguma medida. E a chave de acesso que a gente viu foi o uso da nossa vocação própria de cada um em prol da criação do grupo. O que isso significa? Quando a gente começou a chamar pessoas para compor o grupo, a proposta era, olha, tem algum projeto que você queira desenvolver, alguma coisa que você gosta de fazer relacionada à arte, cultura, educação, política, e que você não pode fazer porque você não tem estrutura? Junte-se a nós, por quê? Juntos a gente consegue proporcionar uma estrutura, no mínimo humana, capaz de fazer as coisas acontecerem. Então, a gente juntou inicialmente 10 a 12 pessoas e cada um trazia suas ideias. E essas 10, 12 pessoas em grupo trabalhavam para a concretização das ideias individuais e principalmente sonhos de cada um. E esse espírito fez com que a coisa crescesse, porque as pessoas gostavam de fazer parte. Gostavam tanto de ser ouvidas e de ver as suas ideias tomando forma e sendo concretizadas, quanto também participar para a concretização do sonho de outras pessoas coletivamente. Então esse misto deu certo e daí nasceram, desse espírito, diversos outros projetos nasceram. Quais as pessoas e instituições que formam o coletivo? Então, no começo era basicamente pessoas mesmo, e apenas pessoas. Só que com o tempo a gente foi identificando, conforme a gente foi se mexendo, se movimentando, a gente foi vendo que Campo Grande, Zona Oeste, aqui como um todo, já era um local muito profícuo, muito promissor em iniciativas de cultura. A gente que não conhecia muito mesmo. A gente era jovem também, não tinha nem tempo de conhecer tudo. E o projeto foi nos proporcionando um networking que a gente foi vendo que já existiam diversos como nós, a fim de produzir e compartilhar os seus dons, a sua vocação, colocar para o mundo e contribuir na mudança do território, na mudança, principalmente da comunidade, né? Porque nós, seres humanos,
A gente deve muito à nossa comunidade. A gente demora muito a se tornar alguém enquanto ser humano. E esse período em que a gente demora, a gente deve tudo à nossa comunidade. Eu acho um sentimento muito natural, depois que a gente conquista um mínimo de autonomia pessoal e individual, querer retribuir algo para a comunidade. E a gente viu que muitas instituições já estavam animadas por esse mesmo espírito e fazendo isso. E o nosso nome favorecia o nosso espírito de aglutinação, tudo numa coisa só. E a gente viu, olha, se tudo que a gente gosta se parece, por que é que não se junta tudo numa coisa só? A gente começou a aglutinar instituições também, iniciativas, pessoas que estavam fazendo grupos isolados, a gente começou a conectar essas pessoas e cada vez mais criar uma rede integrada, porque a gente percebeu o quê? Se muita gente faz isoladamente, muita coisa dá certo isoladamente, imagina se a gente juntar todas essas forças e caminhar todos na mesma direção, unidos, o potencial que a gente tem de multiplicar essa força que já existe hoje de forma pulverizada. Um desses parceiros, que a gente tem o maior orgulho, é a própria Lona Cultural. Não posso deixar de citar, que é um dos mais antigos, e a gente foi formado pela Lona Cultural, né? Enquanto indivíduos, digamos, na juventude, o que a gente tinha de referência de teatro, cultura, o que a gente podia vir de peça tanto relacionada a shows de música, quanto teatro propriamente dito. Eu, falando como morador aqui, moro nas proximidades, 90% do que eu frequentei de teatro na minha vida foi Lona Cultural. Enfim, quando a gente começou o coletivo, a Lona era uma referência. E estar hoje, estar junto com a Lona, caminhando nesse espírito, na mesma direção, é uma das maiores alegrias que eu tenho na minha vida e orgulhos, sobretudo a amizade de estar caminhando com pessoas como o pessoal da Lona, enfim. É uma alegria muito grande. Quais os projetos e ações que o coletivo desempenha? A gente tem ações e projetos que vai desde a primeira infância até um pré-vestibular comunitário. Então a gente é muito isso que carrega o nosso nome, né? São muitos projetos. A gente tem o Muda, a gente tem o Meu Primeiro Ingresso, a gente tem um pré-vestibular comunitário, a gente tem o Zona Oeste, a Zona Oeste Quer Saber. Então são diversos projetos em diversas pautas que a gente trabalha. É um pouco do que carrega o nosso nome. Vou começar falando pelo projeto que mais me toca assim, dentro do coletivo, que é o pré-vestibular Esperança Garcia. Então, são jovens que, na sua maioria, são 50% negros, vindo de escolas públicas. Está hoje na Zona Oeste, você não tem acesso a muita coisa quando você é um jovem da periferia, ainda mais pré-vestibulares comunitários, né? E hoje o pré-vestibular comunitário Esperança Garcia, que tem a parceria com a Universidade Rural, consegue possibilitar essa oportunidade dos jovens ingressar na faculdade, e ali eles têm aulas de segunda a sexta, e tem aulões, e tem aulas passeios, e você ver isso acontecendo, se realizando na ponta, é muito gratificante. Este ano a gente teve uma galera aprovada no pré-vestibular, a gente tem 3 polos, hoje tem Barra de Guaratiba, Bangu e Campo Grande. Então você vê aquela galera, ele chega com muitos sonhos, com muitos projetos, com poucas perspectivas, né? Porque da onde a gente vem, a gente é tirado um pouco disso, de você sonhar e você poder dar essa possibilidade do jovem estudar, ingressar numa universidade, é incrível, assim. O Muda é um projeto de muita consciência ambiental que a gente faz nos calçadões pela Zona Oeste. A gente já fez em Santa Cruz, Campo Grande, Bangu também. Foi o primeiro projeto que eu fiz no coletivo em 2022, quando eu entrei. E foi aonde que eu vi como acontecia tudo. E a gente distribui mudas no calçadão de Campo Grande, dando aquela consciência ambiental, falando do fator climático muito da nossa região. É um projeto de muita conscientização ambiental. Isso é importante, né? Você, numa manhã ou numa tarde, aqui no calçadão de Campo Grande, falando sobre causas ambientais, assim, do nada, e as pessoas pararem para ouvir, né? Muitos vêm pela mudinha, né? Para pegar a mudinha, mas você acaba conversando e acaba deixando a mensagem ali, que é o que mais importante. A muda é o atrativo para a gente conseguir passar a mensagem que a gente quer dar para a galera. Meu Primeiro Ingresso também é um projeto muito incrível. A gente vai a algumas instituições que trabalham com primeira infância, orfanatos, alguns locais assim, e
das crianças, da possibilidade delas irem ao teatro, ao cinema. A gente fez isso ano passado na Bienal. A gente também conseguiu uma parceria com o cinema em Campo Grande, onde a gente pôde levar as crianças também a assistir filmes, sala de cinema. Crianças que nunca tiveram essa possibilidade, né? Por diversas questões que aconteceram e elas foram parar ali. Então, meu primeiro ingresso também tem essa iniciativa que é muito genuína. Hoje o Siri, né, como vereador, nossa força política, saiu também de um projeto do coletivo nesse intuito, né, de trazer mais coisas aqui pra gente. Eu acho que o coletivo nasceu muito também disso, né? A gente que mora na Zona Oeste, nas famosas zonas de sacrifício da cidade, a gente é afastado de tudo que possibilita da gente poder ter e poder ingressar e poder desfrutar da cidade, né? Então a gente tem que se deslocar daqui para o centro, para ir ao teatro, para ir a shows, acesso à cultura no geral. A gente não tem muito. Hoje está aqui na Lona Cultural esse local, né, o Teatro de Arana Osborne, que resiste até hoje, mas nasceu muito desse intuito e a gente viu o Siri ali, esse jovem, né, com esse ímpeto para a política. Então, hoje o mandato é um projeto político que saiu do coletivo e a gente, depois de algumas tentativas, né, vindo em 2020, consegue eleger o Siri como vereador da cidade, e isso é muita coisa para a gente. Você saber que um projeto social, que começou lá em 2014, eleger uma pessoa de um projeto social, e hoje é muito intuito do nosso mandato. A maioria das pessoas que estão ali foram pessoas que construíram esse projeto tudo de uma coisa só, e possibilitar que hoje o Siri esteja na esfera municipal e falando da Zona Oeste para a Zona Oeste, falando sobre cultura, sobre lazer, sobre o servidor, sobre saúde, tudo, né? Que hoje você morar na Zona Oeste, você acaba tendo que falar de tudo que atravessa, e é muita coisa. Então, hoje, o projeto político do mandato, acho que é uma das maiores vitórias que a gente tem hoje dentro do coletivo com uma coisa só. Meu nome é Larissa Menezes. Eu entrei no coletivo por volta do ano de 2016, através de um convite de um amigo para divulgar uma peça que aconteceria no Arthur Azevedo. Desses projetos, o que eu fiz parte foram o Era Uma Vez, que ele, basicamente, ele consiste em nós irmos ir até abrigos ou ONGs que trabalham com criança e apresentarmos a história do Rio de Janeiro que não está nos livros, né? Que é a história da participação dos territórios de subúrbio na construção do Rio de Janeiro. E aí era muito voltado especialmente para a Zona Oeste. Então, nós íamos até esses lugares históricos com essas crianças. Primeiramente, a gente apresentava uma peça apresentando a história. Depois íamos até o local e passávamos o dia ali. Então, era um dia de interação com aquele local, de interação com aquelas crianças, para realmente a gente desenvolver esse sentimento de pertencimento ao próprio território, de saber a importância histórica desse território, né, para o Rio de Janeiro. O outro projeto que eu fiz parte era o Sambão do Ano, que existe até hoje, que é uma festa, um samba que a gente faz no final do ano, e a entrada é uma lata de leite em pó. Todo o lucro desse samba ele é revertido para as instituições da Zona Oeste, né? E, enfim, a gente sempre conseguia fazer um evento que sempre era muito positivo, assim, em todos os aspectos. E a Zona Oeste Quer Saber era a parte mais política, assim, né? Onde o coletivo trabalha mais com a parte política, que seria nós discutíamos temas em praças públicas, e aí na construção, né, dessa discussão, nós trazíamos para uma mesa geralmente uma liderança local que tinha a ver com o tema e algum parlamentar que pudesse trazer não só a informação de como esses problemas, de como essas temáticas podem ser desenvolvidas nas casas legislativas, como também para contribuir assim, com o debate, com o seu ponto de vista, com a sua atuação, enfim. E eu acho que aí levava aí, a galera que participava tinha ali um conhecimento maior de como funcionam
nossas instituições, né? E como a gente pode garantir nossos direitos, assim. O coletivo, para mim, ele trouxe uma mudança estrutural da minha vida, assim. Foi uma mudança que ela reflete em todos os aspectos. Reflete nos lugares para onde eu vou, nas pessoas que eu escolho para me relacionar. Essa mudança foi exatamente criar esse sentimento de pertencimento ao subúrbio, à minha origem e orgulho, sabe, do território, assim. Então, foi através da minha entrada no coletivo que eu me dei conta que esse Rio de Janeiro hoje é a segunda maior capital do país e é a cidade que cedia os maiores eventos internacionais que acontecem no Brasil. E é a cidade potente, e isso só existe porque o meu território e o meu povo participaram e participam ativamente desde o início, sabe? Eu acho que a gente cresce muito com essa ideia da cidade repartida, onde que, de certa forma, um lado presta e outro não, e a gente acaba acreditando um pouco nisso. Entrar no coletivo foi desmoronar essa ideia para mim, assim, tipo... hoje, o Rio de Janeiro é o que é porque a gente tá ali desde o início, sabe? A gente tem uma grande participação. Eu sou Tamires Almeida, sou nascida e criada no Piraquê, em Guaratiba. Sou participante do coletivo Tudo Numa Coisa Só. Eu conheci o coletivo em 2015, ainda era uma adolescente. Não participava efetivamente, mas já via os projetos que o coletivo executava no nosso território, sobretudo a Zona Oeste. Eu sou militante de direitos humanos desde que me entendo por gente. Eu comecei quando eu tinha entre 11 e 12 anos. Eu moro no Piraquê, num território onde é muito invisibilizado, onde as políticas públicas não chegam, onde a gente tem dificuldade de acesso à informação, à educação, a esporte, ao lazer, à alimentação saudável. Então, isso tudo começou a me trazer muitas angústias. Isso ainda quando eu era muito nova. Então, eu comecei a pensar de que forma que poderia fazer diferente. Foi quando me juntei com uma amiga de bairro e, inicialmente, nós pensamos em conhecer aquele território, né? Porque, às vezes, a gente só conhece aquela rua que a gente mora, né? Então, nós fomos conhecer o nosso território e, quando a gente foi conhecer, a gente se deparou com uma vulnerabilidade social muito grande. E a gente sempre trazendo, né, o que nós poderíamos fazer para impactar aquele território. Foi quando eu comecei a militar por direitos humanos, ainda sem nem entender o que era direitos humanos, e fui participando de alguns projetos, como a Fundação Angélica Goulart, que eu ouso dizer que é uma instituição onde trouxe mais impacto social para o território de Guaratiba. E a partir das minhas participações na Fundação Angélica Goulart, eu conheci o coletivo Tudo Numa Coisa Só, onde de cara eu me apaixonei, porque é um coletivo muito potente, com diversas habilidades, com diversas potências, e juntando isso tudo numa coisa só poderia dar algo muito bom. E deu, né? A gente conseguiu levar projetos muito significativos para o território de Guaratiba. Chego, me arrepio só de falar. Projetos como, né, a FLIG, a gente acabou de fazer a FLIG, que é a Feira Literária das Guaratibas, que tem como objetivo, né, levar literatura para essa população, quebrar, né, essa barreira de que essas feiras literárias só podem acontecer em locais que traz visibilidade, né, que traz mídia. E aí a gente começou a pensar em como que a gente poderia fazer isso num território que não tem visibilidade, mas que tem gente, e que tem pessoas que estão pulsando e que precisa, né, de arte, que precisa de cultura, que precisa de literatura. E aí a gente fez um projeto muito bonito, foram mais de 300 pessoas na feira literária, mais de 30 expositores de livros, pessoas que escrevem aqui na nossa Zona Oeste. Então, foi um projeto muito bacana. A gente tem também, né, o pré-vestibular Esperança Garcia, Polo Pedra de Guaratiba,
que acontece na Fundação Angélica Goulart, onde eu sou cria, assim, e aí foi um projeto muito de coração, né, porque vem de um lugar onde eu sou cria, onde eu me conheci como pessoa, onde eu cresci, e de um projeto que eu conheci nessa trajetória e que hoje faz parte de quem eu sou. Então, hoje a gente tem o pré-vestibular lá. Também é importante dizer, não há pré-vestibulares em Guaratiba, nem público, nem tampouco privado. Então, era uma sede, né, das pessoas, tanto que nós tivemos que abrir 2 turmas. Todos os outros polos do coletivo, né, são uma turma só. Em Guaratiba, a gente teve que abrir 2 devido à demanda, né? E aí a gente termina o ano e inicia 2025 com muitas vitórias, muitos jovens, adolescentes e pessoas adultas passando para a universidade, que esse era o nosso foco, nosso objetivo. E é um projeto muito legal em parceria, né, com a Rural e que tem trazido muito, muito retorno positivo para a gente. Para além do acesso à universidade, mas da conscientização, né, de quem nós somos nessa sociedade, da importância da nossa incidência política para que as coisas mudem, para que o nosso território mude, para que as políticas públicas realmente cheguem. Então, foi um projeto muito bacana também, entre outros que acontecem em Guaratiba. Posso citar também a biblioteca comunitária, onde a gente teve uma que acontecia, a gente pegou um espaço que tinha bastante acesso da população e com o objetivo, né, de também levar literatura para essa galera, a gente fez uma geladeira, pegou uma geladeira que não era mais utilizada para o seu fim, né, mas a gente colocou livros lá e as pessoas tinham acesso, além de uma que acontecia também itinerante. Então, enfim, são muitos projetos do coletivo Tudo Numa Coisa Só, poderia ficar aqui muito tempo dizendo, mas eu acho que o mais importante disso tudo é dizer o quanto que esse projeto, quanto que esse coletivo que inicia, né, de 3 jovens malucos, mas que impacta a vida de várias outras pessoas e de vários outros jovens que hoje nem são mais tão jovens assim, né, mas que conseguiram transformar as suas vidas. Então, eu posso dizer por mim, porque eu sou hoje conselheira tutelar, por muito esforço, talvez uma coisa que eu nunca tinha nem me imaginado nessa função, mas a partir disso, né, a gente vai se encontrando, vai se conectando com as pessoas e vai se identificando e entendendo a sua potência. Então, foi um coletivo que demonstrou as minhas habilidades e as minhas potências. Hoje estou como conselheira tutelar de Guaratiba. Então, é um projeto muito forte, muito potente para o território, mas também para as pessoas no qual participam dele. Quais os objetivos do coletivo Tudo Numa Coisa Só? O objetivo inicial, que era mudar a realidade da Zona Oeste aqui, eu acredito que a gente já obteve algum grau de sucesso em ter alcançado. É muito legal ver. É claro que falta muito, né? A Zona Oeste ainda é uma das áreas esquecidas da cidade. Mas a gente tem uma convicção de que desde a nossa chegada no tabuleiro da realidade, as coisas começaram a mudar em algum grau, os investimentos começaram a ser mais robustos, e a gente quer caminhar para poder contribuir para que isso se expanda para todo o Rio de Janeiro, em especial as áreas que são mais periféricas, áreas que são mais prejudicadas em relação ao acesso, como a Zona Norte, as favelas, as comunidades. Enfim, a gente quer expandir isso que a gente conseguiu em algum grau já conquistar no nosso território e contribuir para que o Rio de Janeiro seja de fato, na prática, a capital cultural, digamos, do Brasil, como tem a vocação de ser, como nasceu para ser, como já foi oficialmente. E como, assim, o Rio de Janeiro é muito importante para o Brasil. É uma pena que o Rio de Janeiro hoje esteja sofrendo o descaso em todos os níveis, políticos, econômicos, sociais, etc. E a gente quer continuar contribuindo para o crescimento do Rio de Janeiro, para a ascensão do Rio de Janeiro e, de preferência, para um Rio de Janeiro democrático, para uma cidade que seja pensada a partir da Zona Oeste, da Zona Norte, das favelas, não só
da Zona Sul, Barra da Tijuca. Claro que são regiões muito importantes e que a gente não quer nunca pregar uma lógica de disputa, mas de integração. Queremos uma cidade democrática e queremos ser parte dessa democratização e estamos ao dispor para que isso aconteça.